Olá pessoal, muito bom estar aqui com você mais uma vez para mais uma aula do CCT. Hoje um assunto que tem sido bastante perguntado e deixa algumas dúvidas, né? E recentemente a gente teve muitas questões sobre essa pergunta. A pergunta que nos encaminham sempre é: em que condições nós podemos fazer calibração internamente? Ou seja, em que momento ou quando, ou de que forma nós podemos deixar de calibrar nossos equipamentos fora da nossa empresa e fazer essas calibrações internamente. Então está aí o título da aula de hoje, os requisitos mínimos para a realização de calibração que a gente está chamando de interna, ou seja, aquela calibração em que a empresa, em que o laboratório executa dentro do seu próprio laboratório, dentro da sua própria empresa, como uma forma de garantir confiabilidade dos resultados, como uma forma de garantir rastreabilidade da medição e assim por diante. É isso que nós vamos abordar nessa aula aqui, pessoal. Lembrando, né, que todo esse material didático aqui ele pertence ao CCT, o CCT está em Florianópolis, meu nome é Gilberto Fidelis, é um prazer estar aqui com você. Vocês têm aqui o nosso WhatsApp de contato, que é o nosso telefone de contato, também 2 e-mails se quiserem falar conosco por e-mail. Lembrando que o CCT é o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade, ISO 17025, está localizado em Florianópolis, Santa Catarina, ok? E que nós temos também 8 livros publicados, estão aí em azul, o título dos nossos livros, e muita coisa que a gente vai falar nessa aula está nesse livro Metrologia, Técnicas para Assegurar Resultados Confiáveis, e também no livro de orientações para a implantação da norma ISO 17025, ok? Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, para dizer o seguinte: visite o nosso site, está aí na tela o nosso site, nosso endereço www.cct.com.br. No nosso site você vai encontrar artigos técnicos gratuitos, você vai conhecer todos os cursos ministrados pelo CCT e assim por diante. Tem muito conteúdo rico sobre a norma ISO 17025 e sobre metrologia no nosso site. Dá uma visitada lá que você vai ter muita coisa interessante para observar. Então vamos em frente, o assunto é muito importante, fique bem atento aí, por isso está lá em cima, os requisitos fundamentais para realizar a calibração internamente. Bom, quais são esses requisitos? Claro que quando a gente pensa em calibração, a gente não pode esquecer de uma norma técnica extremamente importante, que é a norma ABNT NBR ISO 17025. Então, nós não criamos nada, né, pessoal, a não ser pensar, digamos assim, na norma, né, 17025 como sendo a nossa inspiração aí, tá? Então é isso que nós vamos abordar aqui também, pensando um pouquinho e usando também esses requisitos da norma. Bom, vamos lá. Então nós pensamos aqui em 6 itens que a gente entende como fundamental para responder ou ajudar você a responder essa pergunta: quando você pode fazer a calibração internamente. Um ponto importante é você ter um padrão adequado para aquela calibração. Padrão adequado para aquela calibração e com evidência de rastreabilidade metrológica. Eu vou apresentar agora só os itens, depois nós vamos explicar cada um deles, tá, detalhadamente. Ponto 2. Esse padrão não basta estar calibrado, esse padrão deve estar adequado para a calibração. Ou seja, será que ele pode ser considerado um padrão adequado para fazer aquela calibração que eu gostaria de fazer? E esse, pessoal, parece uma coisa interessante, mas ainda tem muitos enganos por aí. Tem muitos laboratórios, empresas que não sabem escolher, que não sabem selecionar o padrão adequado. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, bom, agora eu tenho um padrão adequado, eu tenho um padrão com rastreabilidade metrológica, mas será que eu tenho uma pessoa com a competência para realizar essa calibração? Então tem uma equipe ou uma pessoa que tem essa competência. Quarto ponto, tá aí. Também, se eu vou executar essa calibração, eu tenho que garantir que essa calibração ela sempre aconteça da mesma forma. Então, por isso, nós precisamos de ter um procedimento bem elaborado de calibração. Isso quer dizer um procedimento documentado,
seja na forma física ou seja na forma digital. Quinto ponto importante é ter ambiente adequado para realizar essa calibração, ter equipamentos auxiliares adequados para fazer essa calibração. E sexto ponto é manter um registro adequado dessa calibração, com valores obtidos na calibração, para depois poder então emitir o certificado de calibração de forma totalmente adequada. Então nós vamos dar uma passada aqui nesses 6 pontos, vamos detalhar cada ponto aí, fica conosco, preste bem atenção, nós vamos dar uma aprofundada nisso que a gente acabou de falar aí, tá certo? Então vamos lá, olha só. Primeiro ponto que a gente comentou com vocês é essa questão aqui do ter um padrão calibrado, ok? Ter um padrão calibrado com rastreabilidade metrológica adequada. Então vamos ver o que é isso. Olha só. Ter um padrão então calibrado e naturalmente a rastreabilidade metrológica é o ponto mais importante aí na jogada, ok? Além do item 2 que nós vamos falar na sequência. Mas a pergunta que sempre faz é como é que eu consigo essa rastreabilidade metrológica? Bom, quando você manda calibrar um equipamento de medição em um laboratório que é acreditado para aquele serviço de calibração, essa rastreabilidade metrológica é garantida porque o selo de acreditação daquele laboratório garante essa rastreabilidade metrológica. Ela é auditada, ela é avaliada pelos avaliadores da Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios do Inmetro. Então, um ponto. Como é que eu vou conseguir atender o item 1? Ter um padrão calibrado com evidência de rastreabilidade, mandando calibrar em laboratórios acreditados. Se o laboratório não for acreditado, você também pode garantir rastreabilidade? Pode. Desde que esse laboratório que não é acreditado, que vai fazer a calibração do equipamento de medição que você quer usar como padrão, ele consiga mostrar para você que ele tem os seus padrões calibrados em um laboratório acreditado. E aí então ele consegue evidenciar essa rastreabilidade metrológica, ok? Então você manda direto o padrão que você quer usar para um laboratório acreditado, ou opção 2, você manda esse equipamento para calibrar num laboratório que não é acreditado, e esse laboratório não acreditado ele ainda vai ter que dar para você evidência de que o padrão que ele está usando, ok, deve ser ou está calibrado em um laboratório acreditado. Bom, e aí o ponto 1 estaria resolvido. Bom, mas mandar calibrar o instrumento de medição, como a gente sempre diz nos nossos cursos, não é álibi, não é suficiente para evidenciar que aquele equipamento pode ser usado como padrão. Aí vem o ponto 2, pessoal, prestem atenção, vem o ponto 2, que é basicamente talvez um dos aspectos mais importantes dessa apresentação. Por isso que eu gostaria que você tomasse muito atenção aqui agora, porque ele é um ponto fundamental. O ponto 2, então, é ter padrão que seja adequado para essa calibração. Preste atenção agora aqui, olha só. Isso significa que o erro máximo desse equipamento que você quer usar como padrão para calibrar um outro equipamento de medição deve ter pelo menos 3 vezes seu erro máximo, o erro máximo desse equipamento que você quer usar como padrão, deve ser pelo menos 3 vezes menor do que o erro máximo que você espera para o equipamento a calibrar. Ou seja, olha só, então para você executar uma calibração, você tem que saber qual é o erro máximo daquele equipamento que você vai calibrar. Percebeu? Bom, quem define o erro máximo para o equipamento a calibrar? Geralmente é o dono do próprio equipamento, é o usuário, em função da aplicação que ele vai dar para esse equipamento de medição. Ah, mas a norma técnica estabelece um erro máximo admissível. Se aquela empresa adota aquele erro máximo admissível da norma, ele vai informar para você. Ok? Mas geralmente esse erro máximo admissível é definido então pelo dono do equipamento de medição. Como nós estamos falando de calibração interna, provavelmente é a própria empresa, né, que define esse erro máximo. Aí, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, olha só, o padrão tem que ser, ok? Tem que ter erro máximo desse padrão que eu quero usar, de pelo menos 3 vezes menor do que o erro máximo que eu espero para o equipamento que eu vou calibrar. Ok, então olha só.
A pergunta que a gente sempre tem respondido aqui. Lembre-se que o erro máximo é a soma do erro de medição. Ok? Lembre-se que o erro máximo é a soma do erro de medição com a incerteza de medição para cada ponto em que o instrumento foi calibrado e para o pior caso. Ou seja, onde essa soma der o maior valor para os pontos calibrados. Presta atenção agora, olha só. Então nós já sabemos o que é o erro máximo, tanto essa regrinha aqui do lado direito, né, isso aqui vale tanto para o padrão como para o instrumento a calibrar, tá certo? Olha só agora, presta atenção. Ou seja, você também deverá estimar o erro máximo para, eu estou dando aqui um exemplo de um termômetro, pode ser qualquer equipamento de medição, para o termômetro a calibrar, para determinar se o seu padrão é adequado ao uso, ok? Então aqui termômetro é o exemplo que a gente está usando, mas pode ser um instrumento de qualquer natureza para medir qualquer grandeza. A regra é a mesma, nada muda, ok? Então você também deve estimar o erro máximo para o equipamento a calibrar para determinar se o seu padrão é adequado ou não para o uso. Bom, e aí, pessoal, prestem atenção agora. Vem o uso de regras fundamentais, básicas, simples da metrologia. Está aí na tela. Resultados da calibração do termômetro padrão. Esse aqui, presta atenção para depois não dar confusão. Olha só, esse aqui é uma parte do certificado, ok? Já que a gente deu o exemplo ali de temperatura, né? Esse aqui é o exemplo de um resultado da calibração de um termômetro que eu quero usar como padrão em uma calibração. Ou seja, eu quero usar esse termômetro para calibrar outro termômetro. Um medidor de temperatura para calibrar outro medidor de temperatura. Perceberam? Então, olha só. Esse padrão aqui, que eu quero usar, esse equipamento, esse termômetro que eu quero usar como padrão, foi calibrado em 4 pontos de calibração. A 0 graus Celsius, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. Esse aqui é o valor de referência, essa coluna, é o valor de referência dado pelo padrão que foi usado para calibrar esse termômetro, ok? A segunda coluna é a indicação que esse termômetro apresentou ao comparar com a indicação do padrão aqui de referência, ok? Então, quando a referência deu 00, o termômetro indicou 00 graus Celsius. Quando a referência indicou 10,0, esse termômetro indicou 10,1. Então o erro é positivo de 0,1. O que é o erro de medição mesmo? É o valor indicado pelo instrumento menos o valor de referência. Ok? Terceiro ponto calibrado. O padrão estava indicando 20,0. O termômetro calibrado deu 20,0, erro 0. Último ponto calibrado, 30 graus Celsius na referência, 29,9 no termômetro calibrado. Isso então dá menos 0,1 de erro de medição. Aqui está a incerteza de medição declarada. A incerteza de medição declarada pelo laboratório que fez a calibração desse termômetro. E aqui a última coluna que geralmente não aparece nos certificados é a coluna do erro máximo para esse termômetro aqui, ok? Como é que é esse erro máximo? Como a gente falou, é a soma das duas parcelas em módulo, ó. Então 0, né, a soma do erro de medição em módulo com a incerteza de medição em módulo. Então 0 mais 0,1 dá 0,1, 0,1 mais 0,1 dá 0,2, ok? 0 com 0,1 dá 0,1 e 0,1 em módulo dá 0,1, menos 0,1 em módulo dá 0,1, com 0,1 nós temos 0,2. Ou seja, o erro máximo, o pior caso, foi 0,2 graus Celsius. Então esse aqui é o termômetro que nós queremos usar como padrão. A pergunta é, ok, agora eu vou calibrar um outro termômetro, querendo usar esse aqui como padrão. Será que vai dar certo? Será que ele é adequado para essa aplicação? Então vamos ver na sequência o que nós temos aí, qual equipamento que nós temos para calibrar. Então, pessoal, olha só, o termômetro que nós queremos calibrar, nós precisamos saber onde ele vai ser usado. Essa é uma pergunta que nós fazíamos muito quando a gente trabalhava no laboratório. Quando chegava um cliente e dizia assim, nós queremos calibrar esse equipamento de medição. A primeira pergunta que a gente fazia para esse cliente é, onde você vai usar esse instrumento? Em que condições? Você vai medir com o quê? Com ele? E qual é a tolerância da grandeza que você vai medir? Porque em função disso que você vai medir, dessa tolerância lá da grandeza que você vai medir, é que nós podemos estimar, avaliar,
Se o padrão que nós temos aqui no nosso laboratório é adequado ou não. Então vamos ver esse caso, olha só. Olha, preste atenção aí nesse quadradinho que está em rosa. O termômetro a ser calibrado será usado para medir a temperatura dentro do laboratório, cuja a especificação para a temperatura desse laboratório é de 20 mais ou menos 5 graus Celsius. Preste atenção, ó. Esse 20 mais ou menos 5 graus Celsius não tem nada a ver com o valor medido. Isso aqui é uma especificação para a temperatura do laboratório. Esse mais ou menos 5 graus Celsius não tem nada a ver com incerteza de medição. Isso aqui é um limite superior e inferior que é aceito para a temperatura mais provável que o laboratório pretende manter, que é 20 graus Celsius. Ou seja, preste atenção. Essa temperatura aqui ela pode então variar entre 15 graus Celsius até 25 graus Celsius. Vai de 15 graus Celsius a 25 graus Celsius. A temperatura do laboratório pode variar dentro dessa faixa. Isso é que a gente chama de tolerância. Essa tolerância aqui, nesse caso, então, é 10 graus Celsius. Para chegar no erro máximo admissível do equipamento que eu quero calibrar, ok? Eu pego essa tolerância que é 10 graus Celsius, ó. Essa aqui é 10, a tolerância dividida por um fator chamado 10. Posso usar um fator de 5 a 10, eu vou estar usando aqui um fator 10. Essa equaçãozinha M igual a tolerância pelo fator de 5 a 10 é chamada regra de ouro da metrologia. Eu estou usando aqui o fator 10, mas poderia usar 5 também, ok? Toda essa discussão, pessoal, a gente tem aí nos nossos cursos sobre a definição do erro máximo admissível, tá? Agora vejam bem, então nós chegamos à conclusão que nós temos aqui uma tolerância aqui de 10 graus Celsius e um fator de 10 também dividido, né, pelo fator 10. Nós vamos chegar a um erro máximo admissível para o termômetro que nós queremos calibrar de 1 grau Celsius. Então, vejam bem, esse é o erro máximo que nós determinamos agora. É o erro máximo admissível para quem? Para o termômetro a ser usado para medir a temperatura do laboratório, que é aquele termômetro que nós queremos ver se nós conseguimos calibrar com esse que está aqui em cima. Então nós queremos calibrar esse termômetro aqui com esse termômetro que já foi calibrado e que está aqui os dados da calibração. A pergunta é, dá para fazer isso? Podemos usar ou não? Só uma pergunta que o pessoal faz muito durante os cursos. Por que esse fator 10? Esse fator 10 é para tornar a influência do equipamento de medição sobre o resultado aprovado ou não reprovado da temperatura dentro do laboratório a menor possível. Então é um fator que reduz a influência dos erros e incerteza do equipamento de medição que estou usando para medir a temperatura do laboratório a menor possível. Ou seja, ele sempre vai ter erros, sempre vai ter incertezas. Eu estou tornando essa parcela de erro e de incerteza a 1/10 ou 10% daquela tolerância, já que ela nunca vai ser zero. Essa contribuição do erro e da incerteza do equipamento sobre os resultados. Ele está lá atrapalhando as nossas medições. A pergunta é, então, esse termômetro aqui de cima, que eu já mandei calibrar, que agora conheço o erro máximo dele para cada ponto de calibração, é adequado para fazer isso aqui, essa calibração desse termômetro? O que nós falamos no slide anterior? Que o erro máximo do padrão tem que ser o quê? Pelo menos 3 vezes menor do que o erro máximo esperado para o equipamento a calibrar. Será que isso aconteceu? Vamos lá. Ó. Sim, o termômetro padrão a ser usado, ele é adequado para realizar essa calibração, porque o EMA, ou seja, o erro máximo do equipamento que eu quero calibrar é 1 grau Celsius. Ok? Está aqui ali 1 grau Celsius. Dividido pelo erro máximo do instrumento que eu quero usar como padrão, que é 0,2, isso deu 5 vezes. Ou seja, esse equipamento aqui de cima, ele tem um erro máximo admissível 5 vezes melhor ou menor do que o do instrumento que eu quero calibrar com ele. Ou seja, esse termômetro aqui é adequado para fazer essa calibração. Fique em paz, durma em paz, porque ele é capaz para fazer essa calibração. Essa é a regra básica, pessoal, básica, para poder selecionar um padrão de calibração.
ok? Bom, no nosso curso de calibração para equipamentos de medição, a gente detalha um pouco mais, tem outros pontos importantes aí a serem observados, como faixa de medição, como resolução, né? São 2 pontos muito importantes, estabilidade com o tempo desse padrão e assim por diante. Bom, mas vamos ficar nessa questão aqui por enquanto. Olha só, agora nós já sabemos que esse termômetro aqui, que a gente quer usar, ele é adequado para essa calibração, porque nós demonstramos isso. Isso é um ponto importante e que você deve ter sempre em mente, tá, pessoal? Isso é um ponto extremamente importante. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, para dizer o seguinte: visite o nosso site, está aí na tela, o nosso site, nosso endereço www.cct.com.br. No nosso site você vai encontrar artigos técnicos gratuitos, você vai encontrar cursos, EAD, você vai encontrar possibilidade de acessar algumas dicas, você vai conhecer todos os cursos ministrados pelo CCT e assim por diante. Tem muito conteúdo rico sobre a norma ISO 17025 e sobre metrologia no nosso site. Dá uma visitada lá que você vai ter muita coisa interessante para observar. Bem, continuamos então aqui, pessoal, com os pontos importantes para os requisitos, né? Nós acabamos já de falar de um requisito extremamente importante para a gente fazer essa calibração interna. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é ter uma pessoa com competência para realizar essa calibração. E essa competência, pessoal, envolve não só o conhecimento. Conhecimento é fundamental para a competência, mas ainda não é competência, né? Então envolve o conhecimento de como realizar essa calibração. Mas não é só isso. Também envolve a avaliação da incerteza de medição dessa calibração, porque fazer calibração interna sem avaliar a incerteza dessa calibração, essa calibração basicamente ela fica incompleta e não temos plenamente rastreabilidade metrológica, porque lá no conceito de rastreabilidade metrológica diz que nós temos que ter uma cadeia de comparações de resultados, todas declarando a incerteza para cada uma das calibrações sendo realizadas. Então, se eu faço uma calibração, não avalio a incerteza da calibração, na verdade eu não tenho rastreabilidade metrológica plena. Esse resultado fica incompleto, perceberam? E assim por diante. Então, primeiro é cuidado disso. E o segundo ponto está aqui agora na direita. Quando nós falamos em competência, significa então ter o conhecimento e, o mais importante, é saber aplicar esse conhecimento corretamente. Eu fiz o curso de calibração. Mas você consegue aplicar isso no dia a dia? Eu fiz o curso de incerteza de medição. Ok, mas você está conseguindo fazer bons balanços de incerteza? Essa é a pergunta. Ok? Bom, vamos lá. Quarto ponto importante. O quarto ponto importante está aí na tela, que é o quê? O quarto ponto é nós termos um procedimento de calibração documentado, bem elaborado. Por quê? Porque hoje eu estou fazendo calibração, mas amanhã pode ser uma outra pessoa, pode ser que a gente tenha uma equipe de pessoas fazendo calibração e a gente tem que garantir a consistência dessa calibração, para que todos façam muito semelhante. Todos façam a calibração praticamente da mesma forma, né? Então, esse procedimento de calibração, ele vai definir passo a passo como realizar essa calibração, ou deveria fazer isso. E também, como a gente falou que é um ponto importante, ajudar também a avaliar a incerteza dessa calibração. Outro ponto importante, esse procedimento, ele deve definir as condições em que essa calibração possa ser realizada. Em que condições de temperatura, de umidade, de pressão e assim por diante. Ok? E quando eu não posso fazer essa calibração? Quando eu tenho que interromper essa calibração. E o último ponto, esse procedimento também deve definir os cuidados que nós devemos tomar para evitar ou minimizar erros de medição. Outro ponto é extremamente importante. Olha, faça isso, faça aquilo, limpe ali, alinhe dessa forma, monte assim, ok? Você deve fazer as medições desse jeito. Por quê? Evitar que erros de medição aconteçam.
E a gente pega muito isso nas avaliações, nas auditorias, né, pessoal? O pessoal fazendo calibração, mas usando, até operando, às vezes, o próprio equipamento de medição incorreto, ou fazendo a calibração de forma indevida, não tomando os devidos cuidados, e os erros de medição vão longe. Aí não é um problema nem de equipamento de medição, né, sendo calibrado, é um problema de procedimento inadequado, de método inadequado. Bom, qual é o quinto passo, Gilberto? Vamos lá, quinto passo para a gente poder fazer uma calibração interna bem feita ou adequadamente, né? Vamos lá, o quinto passo, pessoal, está aí na tela, é ter um ambiente adequado para realizar essa calibração. Então a pergunta que está aí, ó, qual o nível de controle necessário para a temperatura, umidade, pressão atmosférica, vibração, etc, etc, desse laboratório, nível de poeira, etc, etc. Ter equipamentos auxiliares adequados. Por exemplo, esse caso que a gente estava explorando aqui, que é medir, calibrar, né, um medidor de temperatura, nós vamos precisar de um banho isotérmico ou de um banho seco, que é um equipamento auxiliar para poder fazer essa calibração de forma adequada. Se eu vou calibrar um micrômetro, eu preciso ter um suporte para colocar esse micrômetro, para não tocar com a mão e assim por diante. Eu preciso ter uma bancada adequada, se eu for calibrar uma balança, eu preciso ter uma bancada adequada que não sofra vibração quando alguém anda ali do lado. Perceberam? Então, ter equipamentos auxiliares, condição ambiental adequada, é extremamente importante. Exemplo, né, o grande problema da área de temperatura é a estabilização da grandeza da temperatura, que é fundamental para uma calibração de sucesso. Por isso que a gente tem que ter tudo isso que eu falei para vocês, toda uma infraestrutura de equipamentos auxiliares, como banhos isotérmicos e assim por diante, para poder fazer essa calibração com a estabilidade da grandeza de forma adequada e poder, então, comparar resultado padrão com a calibrar. Ok? Bom, e o último ponto, Gilberto, qual é o sexto ponto? É ter registro dos valores obtidos na calibração. Ok? Olha só. Muita gente acha que ainda é calibrar um equipamento de medição, é anotar os resultados numa folhinha, né? Concedido numa folhinha qualquer, num pedaço de pacote de pão, num guardanapo e depois jogar fora. Não, não pode. Você tem que guardar todos os registros obtidos naquela calibração de forma clara, sem ambiguidade e com todas as informações necessárias para repetir a calibração, se necessário. Porque pode ser que depois você perceba que houve alguma coisa estranha naquela calibração, ou o usuário dizer, mas esses resultados aqui não estão muito legais. E aí a gente pode precisar repetir ou achar fonte de alguma não conformidade. E onde é que a gente vai buscar essas fontes? Se houver alguma não conformidade, lá nos registros técnicos. Que esses registros vão conter, Gilberto? Quem executou a calibração, que data, qual o padrão que ele usou na calibração, quais foram os resultados obtidos na calibração, com as unidades de forma correta, qual era a temperatura no momento da calibração, qual era a umidade, ou seja, aqueles valores das grandezas que podem prejudicar os resultados daquela calibração. Quem aprovou aqueles dados da calibração, quem foi o executante da calibração e assim por diante. Então, pessoal, deixem todos esses dados muito bem armazenados, muito bem cuidados. Por quê? Porque eles vão ser a base depois para que você possa emitir um certificado de calibração. E a gente recomenda que você use os requisitos lá da norma ISO 17025 na seção Relato de Resultados, onde tem todos os requisitos para você, digamos assim, tem todos os itens que você deve reportar no bom certificado de calibração, ok? Então vejam bem, não é calibrar apenas, né, pessoal? Tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar cuidado aí, ter, né, uma série de cuidados que a gente deve estar atentos para que a gente possa fazer uma boa calibração, ok? De novo, agradeço a você e visite o nosso site, onde você vai encontrar muita informação interessante sobre calibração, sobre a norma ISO 17025, sobre metrologia em geral. Não deixe de visitar o nosso site, você vai encontrar muita informação interessante para você, muito conteúdo. E pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua participação nessa aula. Esperamos revê-los em outras aulas do CCT, ok? Lembrando que o CCT é o maior provedor de conteúdo do Brasil sobre a norma ISO 17025 sobre metrologia. Muito obrigado a você pela sua atenção. Até uma próxima aula, até uma próxima apresentação. Tchau, tchau.